Olá, hoje nós estamos no 20º domingo do tempo comum, a solenidade da Assunção de Maria, Mãe de Jesus, Assunção de Nossa Senhora. É muito interessante porque sabemos dessa elevação dela por outros meios, por outros escritos que não estão narrados na Bíblia. E o texto do Evangelho de hoje é um texto muito clássico e muito característico. O texto onde São Lucas narra o encontro de Maria com a sua prima Isabel. E a gente vai fazer uma breve reflexão sobre esse texto. A primeira coisa que eu poderia dizer e quero dizer a vocês é que cada vez que a gente vai rezando os textos bíblicos, coisas novas vão surgindo. A gente vai observando outros detalhes que a gente não viu da vez anterior, ou que mesmo que tenhamos visto, nós não esgotamos totalmente o texto, para que a gente pudesse ir meditando aos poucos. Santo Inácio disse que não é o muito saber que sacia e satisfaz a pessoa, mas ir saboreando as coisas internamente. Maria, nesse encontro, quando Isabel fala com ela, quando a criança, João, estremece no ventre de Maria, de onde me vem a mãe do meu Senhor, Maria poderia ter dito a Isabel assim, que nada, deixa disso, Você ficou emocionada apenas com a minha chegada. Mas não. Maria não toma essa atitude. Maria, ela parte para fazer o seu cântico. Mas antes de falarmos do cântico, eu quero trazer à nossa memória algumas pequenas coisas que aparecem nesse texto. Primeiro, é o encontro de duas mulheres do povo, uma já em idade avançada e outra mais nova. Mulheres do povo pobre, do povo afastado do centro religioso e político, mulheres da Galileia. Ela, como membro desse grupo, elas passam a viverem de forma que aguardam essa esperança, aguardam esta consolação, aguardam essa manifestação de Deus na vida do povo, para libertá-lo. E aí, para eles, a libertação também passava pela libertação política da dominação romana. Lembremos que no Antigo Testamento, várias vezes, o povo hebreu era escravizado várias vezes. Mas então são duas mulheres que aguardam essa manifestação de Deus. As duas passam por um milagre, estarem carregando duas esperanças para o povo. Aquela que era dito estéril, por graça de Deus, gerou o último profeta do Primeiro Testamento, João Batista. A outra, ainda no início da sua vida ainda muito jovem, e depois também da sua vida matrimonial, está grávida do próprio Deus. E ela vai dizer assim, como posso... E Isabel vai reconhecer isso em Maria, porque ela vai dizer assim, como é que posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Como é que nós podemos merecer que esse Deus venha ao nosso encontro? Como é que a gente pode merecer isto? A Maria, o anjo revelou a gravidez de Isabel. Então Maria ficou sabendo por conta da revelação do anjo. E a Isabel, o próprio filho, ao estremecer no seu ventre, revela à mãe a presença do Salvador. Então, partindo daí, vamos olhar para o texto. Maria, então, não se envergonha. Nada que é isso, deixa disso. Não. Ela rapidamente, diante da fala da prima Isabel, faz uma oração de engajamento. Uma oração de quem espera a encarnação daquele que é a salvação da humanidade. Maria, então, começa a olhar para a sua vida, para a vida dos pobres, para a vida dos oprimidos, para a vida dos esquecidos, dos excluídos, que esperam essa manifestação de Deus.
A única coisa que nos resta é essa espera, é essa confiança. E Maria então vai fazendo algumas revelações nessa sua oração belíssima. A primeira descoberta de Maria, e que Maria nos revela, é reconhecer a sua pequenez diante de Deus, a sua insignificância enquanto serva, não enquanto aquela que vai à frente, não, enquanto serva, aquela que se coloca à disposição. E que isso não fazia menor do que outras pessoas, porque Deus reconhece essa sua pequenez. Um lugar de destaque. Apesar da sua pequenez, Deus, o poderoso, vai fazer por ela maravilhas, porque ela traz no ventre o próprio Jesus. Deus não escolheu e não escolhe os poderosos. Isso é muito interessante da gente observar, que muitas vezes hoje parece que são os poderosos que detêm o monopólio de Deus. Não, Deus não se revela aí. Porque os poderosos oprimem, matam, sequestram, destroem. E a ação de Deus é o oposto. A ação de Deus é libertadora, a ação de Deus é libertação, a ação de Deus é inclusão, a ação de Deus é misericórdia, é amor. Os orgulhosos e os poderosos, esses são excluídos. Deus despreza esses. Deus coloca esses de lado. Aqueles e aquelas que são as sobras da nossa massa, na nossa sociedade, esses são os preferidos de Deus. Na nossa sociedade hoje a gente vê pelas ruas, né? Quantas pessoas jogadas, quantas pessoas sendo agredidas pelo Estado, quantas pessoas privadas de tantas outras coisas que vamos ver mais adiante. E aí Maria diz assim, Deus confunde os orgulhosos. Deus dispersa os orgulhosos. Deus derruba do trono os poderosos. Porque Deus não quer um reino de poderosos. E coloca acima de toda forma de opressão os humildes. Deus é Deus porque alimenta, sacia os famintos. Famintos de justiça, famintos de paz, famintos de misericórdia, famintos de comida. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É esse Deus que fala ao coração de Maria, essa Maria que foi levada aos céus. Portanto, celebrar a Assunção de Nossa Senhora, sua elevação aos céus, é recordar que todos aqueles e aquelas que são desprezados nesse mundo, todos são levados ao céu por ela. Todos e todas que estão passando por humilhações, por racismos, por violências impostas pelo Estado ou por qualquer outra pessoa, são aqueles e aquelas que estarão, primeiramente, no reino dos céus. Lembremos o que Jesus disse em Mateus 21:31, que as prostitutas e os pecadores, esses nos precederão na entrada do reino. Porque esses, na sua humilhação, na sua pequenez, no sentir-se excluído de tudo, esses é que estão abertos a ouvir a palavra de Deus. Porque Jesus disse também, não vim para aqueles que se acham santos, que se acham dignos, que se acham melhor do que os outros. Não, eu vim resgatar aquilo que estava perdido. Ao contemplarmos então hoje essa Assunção de Maria, Mãe de Jesus, lembremos que o reino se faz e está no meio de nós. Já está presente. Não é futuro, é presente. Porque o reino começa aqui. Que é preciso mudar as relações sociais. Que é necessário valorizar a vida e não
a necropolítica, a política da morte, que hoje está instaurada em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país. Peçamos a Nossa Senhora, nesse dia tão solene, da sua assunção aos céus, que possamos um dia também chegar a este mesmo reino, mas porque caminhamos pela trilha de Jesus, a trilha que inclui, a trilha que abraça, a trilha que traz de volta. Amém.